Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Estamos começando mais uma aula com o professor Márcio Lima do Educandário Universo Infantil com a turma do nono ano. Então, pessoal, vamos só recapitular o que foi que a gente viu na semana passada para a gente poder dar continuidade. É isso? Então, galerinha, nós vimos o seguinte: na aula passada nós vimos introdução a funções, certo? Essas funções é função de termo geral, depois vocês vão estudar as funções específicas. Função do primeiro grau, função do segundo grau e assim por diante, certo? Então, relembrando, pessoal, para a gente entender a funções, né? Nós vimos os sistemas de coordenadas cartesianas, certo? Vimos também sobre a divisão do sistema de coordenadas cartesianas, que é em relação aos quadrantes, né? Vimos isso aí, pessoal, na página 62 e 63. Vimos também que os eixos das abscissas é representado pelo eixo X e o eixo das ordenadas é representado pelo eixo Y, né? Vimos que esses eixos eles se dividem ao meio, né, isso, de forma perpendicular, e aí ele divide em 4 regiões, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, ok? Vimos também como é que nós podemos localizar um ponto e como esses pontos, quais são as condições para que dois pontos eles sejam iguais, certo? Então agora eu vou resolver aqui algumas questões que, como o exercício é pequeno, dá para me resolver, ok? Aí vocês aproveitam e corrigem logo, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos para a primeira questão aí da página 63. A primeira questão diz assim, ó: observe o plano cartesiano, certo? O plano cartesiano a seguir e responda. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui o ponto J, o ponto I, o ponto K e o ponto L, certo? I, J, K e L. Beleza? Letra A. Qual dos pontos possui maior abscissa? Então vamos entender aqui, pessoal, o que é a abscissa, né? E foi explicado na aula anterior, né? Que a abscissa é a mesma coisa que o eixo X, né? Então a abscissa é o mesmo que X. Então nós vamos olhar quem tem o maior valor de X, né? Se a gente observar, pessoal, ó, o valor do X do I é menos 3. Certo? A gente, ó, como ele está pedindo aí, qual dos pontos possui a maior abscissa? Então, o que é a abscissa? O maior valor de X. Então, a gente só vai olhar para essa reta aqui, certo? Só olhe para essa. Se vocês perceberem, ó, o L, ele está onde? No menos 4. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês poderem me acompanhar. Então, vamos lá. O L, pessoal, o L, ele está no menos 4, certo? Se vocês verem aqui, ó, o I e o K, eles estão no menos 3, certo? E o J está no 1. Quem é maior, pessoal? Menos 4, menos 3 ou 1? Se a gente analisar, o maior é o 1. Por quê? Porque 1 é positivo. Então, o que acontece? Quem é que tem mais... qual das alternativas tem a maior... qual dos pontos possui a maior abscissa? O ponto que possui a maior abscissa é o ponto... Deixa eu só colocar aqui. Primeira questão. Letra A. O maior ponto é o ponto J, né? Que possui... O maior ponto não, pessoal. O ponto que possui a maior abscissa é o ponto J. Ok? Aí vamos lá, pessoal. Letra B. A letra B qual dos pontos possui a maior ordenada? Então vamos analisar o que é a ordenada, né? Se a gente observar aqui em cima, aqui, ó, ordenada é o eixo de Y, certo? Então a gente tem que olhar quem é que tem o maior valor de Y aqui. Então a gente agora só vai olhar somente para essa reta aqui, ó, certo? Que ele está na ordenada. Então vamos olhar somente para essa reta. Olhando para cá, pessoal, vamos lá. O ponto K, ele está no menos 1, certo? O ponto J está no 2. O ponto L, se vocês perceberem aqui, está no 3. E o ponto I? O ponto I, ele está no 4. Então, quem é maior? Menos 1, menos 2, ou menos 1, 2, 3 ou 4?
o maior é o 4. Então, o ponto que possui a maior ordenada, nesse caso aqui, letra B, é o ponto I. Certo? Então, lembra, pessoal, toda vez que pedir assim, quem é que tem a maior ordenada? Você vai olhar o eixo de Y. Aí, ou, por exemplo, quem é que tem a maior abscissa? Aí, a abscissa, vocês vão olhar o eixo de X, ok? A letra C pede assim, ó. Qual é a soma das coordenadas dos pares que possuem a mesma abscissa? Então, nós vamos olhar o que é a abscissa. A abscissa é o valor de X. Quem tem os mesmos valores de X? Vocês perceberem aqui, ó, tem o K e tem o I, certo? Ó, eles têm as mesmas abscissas, né? Então, vamos olhar aqui. Na letra C, não é isso? Deixa eu só tirar o zoom aqui. Tirando o zoom aqui. Então, vamos olhar aqui, pessoal. Quem é a coordenada? Nós vimos aqui que é o I e o K, né? Então, quem é a coordenada do ponto I? Então, vamos olhar. A coordenada do ponto I, primeiro o valor de Y, ou de X, né? É menos 3 do ponto Y. Primeiro o valor de X, depois o de Y. Então, eu tenho menos 3 e 4, certo? Esse é o ponto I. Menos 3 e 4, ok? Quem é o ponto K? O ponto K, como ele tem a mesma abscissa, né? O mesmo valor de X, então é menos 3 e menos 1, ok? Então, vamos lá. A pergunta quer saber o seguinte: qual é a soma das ordenadas dos pares que possuem a mesma abscissa? Então, quem são as ordenadas? Ordenadas são os valores de Y. Então, quem é o valor de Y da letra I? O valor de Y da letra do ponto I é 4. Quem é o valor de Y do ponto K? Então, ele quer a soma, né? Então, vou somar com o Y do K, certo? Então, eu tenho aqui menos 1, ok? Isso aqui vai ser igual a quanto? Então, vamos lá. Retirando aqui o sinal, certo? Ou os parênteses, vai ficar 4 mais com menos 1. 4 menos 1, isso é igual a 3. Então, essa é a soma das ordenadas, certo? Ordenadas, os valores de Y, ok? Então, deixa eu só... Essa foi a primeira questão, certo? Só fechar aqui. Tá aí o print. Ou quem quiser tirar print ou corrigir, tá aí, pausa o vídeo e faz a questão, beleza? Vamos agora para a segunda questão, certo? Então vamos lá. A segunda questão, pessoal, eu tive olhando algumas respostas, em parte quem me enviou pude ver, né? Alguns de vocês conseguiu acertar e outros não, certo? Mas é simples, pessoal, é simples. Vamos ver aqui, vamos ler aí. Vocês podem acompanhar na página 64. Observe a figura do plano cartesiano a seguir e responda. Letra A. Quais dos vértices possuem a maior abscissa, né? Letra B. Quanto mede o valor, o maior lado da figura? Letra C. Qual vértice está localizado no quarto quadrante? Então vamos lá. Ó. Então vamos fazer primeiro aqui a letra A, né? A letra A está pedindo assim: quais dos vértices possui a maior abscissa, né? Então, parecido com a situação anterior, a gente vai olhar quem é que tem aí o maior valor de X. Então, abscissa é a mesma coisa que valor de X. Então, a gente só vai olhar somente para cá, para essa linha aqui, ó, certo? Vamos olhar para cá. Quem é que tem o maior valor, né, de X? Vocês perceberem, ó, a abscissa do ponto I é o menos 3. E a abscissa do ponto L também é menos 3. Tá vendo aqui? Os dois estão alinhados aqui no menos 3. Agora vamos olhar aqui ponto J e K. O ponto J e K estão localizados no ponto 1, né? Ó, X igual a 1. Certo? Como ele pede a abscissa, a gente vai olhar o valor de X. Então, observe aqui que o J e o K estão no 1 e 1 é maior que menos 3. Então, os pontos que têm maiores abscissas, maior abscissa, né? É o ponto J e o ponto K, ok? Então, na letra A aí, deixa eu só pôr aqui, da segunda, letra A, é o ponto J e
e o ponto K, beleza? Vamos agora para o B, certo? O B diz assim, ó. É simples, pessoal. Essa questão letra B é simples. Quanto mede o maior lado da figura? Então, quanto mede? Ele está pedindo distância, pessoal. Distância. Quanto é que mede, né? Então, vamos analisar. Perceba que aqui é uma figura. E que figura é essa? Se vocês analisarem, aqui é um retângulo. É isso, ó. É um retângulo. Qual é o maior lado do retângulo? Esse aqui ou esse? Se vocês perceberem, o maior lado é esse e esse, né? Que são iguais. Então, mede quanto? Se você, é porque aqui no vídeo, não sei se dá para ver, mas no livro de vocês está dividido em quadradozinhos, pequenos quadrados. Se vocês analisarem, ó, aqui mede 1, 2, 3, 4. Então, esse lado maior mede 4 unidades de comprimento, certo? Ele não diz aí se está em centímetro ou em decímetro, certo? Ou em metro. Então, a gente só coloca que eles medem 4, certo? Pode colocar 4 unidades de comprimento, certo? Por que eu coloquei o C? Unidade de comprimento, certo? Aí não está especificando se está sendo dado em centímetro ou em metro. Então, a gente coloca que mede 4 unidades de comprimento. Qualquer coisa, vocês poderiam até vir aqui, ó. Do menos 3 até o 1. Deixa eu só coisar aqui, ó. Do menos 3 até 1 são quantas unidades? Então, a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4 unidades. Então, seria isso. 4 unidades de comprimento. Vamos agora para a letra C, certo? Letra C. Quais dos pontos está qual o vértice, né? Os pontos que estão localizados no quarto quadrante. Então, quem é o quarto quadrante? Perceba aqui, pessoal, quando está dividido, a gente sempre começa aqui, ó. Esse é o primeiro quadrante, certo? Primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante, certo? Aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante, ok? Lembrando que está dividido aqui em 4 regiões. Tem algum ponto nessa região aqui? Aí você deve estar imaginando, ah, professor, é o J. Não, o J não está no quarto quadrante. Por quê, professor? Perceba que ele está aqui em cima da linha. Ele vai pertencer ao primeiro ou ao quarto? Na verdade, não vai pertencer a nenhum. Ele vai pertencer somente ao eixo. Certo, pessoal? Então, fica aí a ressalva. Quando o ponto está em cima do eixo, ele não pertence a nenhum quadrante. Certo? Ó, o I ele não está em nenhum quadrante, nem no 2 e nem no 3. O ponto J ele não está nem no 4 e nem no 4 e nem no 1. Agora, o ponto K ele está no primeiro quadrante, certo? E o ponto L ele está no segundo quadrante, ok? O ponto K no primeiro, o ponto L no segundo, o ponto I está em nenhum quadrante, está no eixo de X, né? E o ponto J está também no eixo de X, certo? Ou seja, nenhum J e I não está em nenhum quadrante. Então, na verdade, a letra C a gente vai colocar aqui nenhum ponto, certo? A gente só colocar assim, pode colocar na letra C, nenhum, certo? Então, nenhum ponto está no quarto quadrante. Agora vamos para a próxima aqui, pessoal. Só dividir aqui. Vamos para a terceira questão. A terceira questão pede o seguinte: qual é a condição para que os pares ordenados x mais 1 e 3 e 4 e y menos 2 sejam iguais? Então pessoal, na aula anterior eu falei para vocês o que é que é preciso para que dois pontos sejam iguais, certo? Primeira coisa, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou chamar esse primeiro ponto aqui de A, certo? Vou chamar esse ponto aqui de A e esse outro ponto aqui de B, ok? Então, o que foi que a gente viu na aula anterior? Quem acompanhou o vídeo pôde ver, né? O que é preciso para que dois pontos sejam iguais, né? Então, eu vou escrever aqui as coordenadas, certo? Então, o do ponto A é assim: x mais 1 e 3, certo? E o ponto B é 4 e y menos 2, ok? Então, vamos lá. O que é preciso para que dois pontos sejam iguais? Nós vimos que para que dois pontos sejam iguais, para que A
seja igual a B, nós vimos que tem que acontecer o seguinte, ó. Certo? Tem que acontecer aqui o seguinte, ó. O x de A tem que ser igual ao x de B, certo? E o y de A tem que ser igual ao y de B, ok? Para que dois pontos sejam iguais, isso aqui deve acontecer, certo? Então, já que isso aqui deve acontecer, então vamos analisar primeiro o x, ok? Quem é o x de A? Se a gente analisar x de A aqui, pessoal, ó, é x mais 1, certo? Ó, eu vou pegar. Primeiro, eu faço x mais 1, que é o x de A. Ele tem que ser igual, olha na condição aqui, pessoal, ao x de B. Quem é o x de B? X de B é 4. Então, ele tem que ser igual a 4, certo? A gente tem que ter isso. Então, vamos encontrar logo o valor de x, aqui já que nós armamos. Ok? Ou então vocês podem fazer o seguinte, já dividir aqui, ó. Fazer logo de y também. E quem é o y, né? Então vamos fazer aqui, ó. Fazendo y, eu vou pegar y de A. Quem é y de A? Y de A é 3. Então eu vou ter aqui, ó. Y de A tem que ser igual ao y de B. Quem é o y de B? Y de B é y menos 2. Então eu coloco aqui, ó. Y menos 2. Certo? Então tem que ter essas duas condições, beleza? Vamos resolver primeiro aqui e depois aqui, certo? Então vamos lá, ó. Resolvendo essa equação, eu tenho que x é igual a 4 menos 1, certo? 4 menos 1, 3. Então eu tenho que x é igual a 3. Então já encontrei o valor aqui. Vamos encontrar aqui agora, ó. Aqui eu vou ter que 3 mais 2 é igual a y, certo? Todo mundo já sabe o que foi que eu fiz aqui, eu passei o 2 para o outro lado. Ah, professor, mas o y não tem que estar lá? Não, tanto faz, pessoal. Só tem que separar a letra do número, certo? Então vamos aqui, ó. 2 mais 3, 5. Então 5 é igual a y, certo? Ou y igual a 5 também, dá no mesmo. Então a resposta é essa, pessoal. Então é só lembrar, pessoal, toda vez que falar igualdade de pontos, você vai ter que lembrar dessa condição aqui, ó. Essa condição aqui, isso aqui é uma questão conceitual, pessoal. Isso só ocorre se isso acontecer. E isso aqui só acontece se isso também acontecer, certo? Ou seja, é uma relação recíproca, beleza? De reciprocidade. Então é isso, pessoal. Para que dois pontos sejam iguais, suas coordenadas também devem ser iguais. Beleza? Vamos para a quarta questão. Olha, tá aí, ó. Quem quiser tirar o print, tira o print. Beleza? E faz. A quarta questão diz assim, ó. Seja um ponto A o par ordenado do terceiro quadrante e B um par ordenado do segundo quadrante. Assinale a afirmativa correta. Então vamos fazer assim, ó. Quarta questão. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer um gráfico cartesiano aqui, só para a gente ilustrar, beleza? Então, nós sabemos aqui o seguinte, ó. Aqui é o ponto 0, né? 0. Aí aqui vem 1, 2, 3, não é isso? Para cá vem menos 1, menos 2, menos 3. Para cá vem 1, 2 e 3. É isso? E aqui para baixo vem 1, menos 2, menos 3. Um exemplo, certo? Está fora da proporção, viu, pessoal? Mas só quero que vocês analisem a seguinte ideia. Então vamos lá. Quem é o primeiro quadrante, quem é o segundo, quem é o terceiro e quem é o quarto? Lembrando que a gente enumera do sentido anti-horário. Então aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro, certo? O superior direito. Ele sempre é o primeiro. Aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Beleza? Aí ele está dizendo aqui que um ponto A, certo? Ele vai pertencer ao terceiro quadrante. Então, onde é que está o terceiro quadrante? O terceiro quadrante está aqui. Então, vou marcar um ponto aqui qualquer, certo? Vou marcar aqui o ponto A, beleza? No terceiro quadrante. Marquei ele aí, beleza? E o ponto B, ele pertence ao segundo quadrante. Então, o segundo quadrante aqui
Vou marcar um ponto qualquer aqui, beleza? Então esse aqui é o ponto B, certo? Ponto A no terceiro quadrante e o ponto B no segundo quadrante. Então o terceiro quadrante, ó, é toda essa região aqui, certo? O segundo quadrante é toda essa região, certo? Então vamos lá. O que é que diz a letra A? A letra A diz assim, ó. O ponto B possui coordenadas estritamente negativas. Isso quer dizer, o que quer dizer estritamente negativa? Tanto o valor de x quanto de y é negativo. Será que isso é verdade? Então vamos olhar. Eu coloquei aqui um ponto B qualquer. Vocês podem ver aqui que o valor de x, se a gente analisar primeiro o valor de x, o x aqui é positivo ou é negativo? Se vocês olharem aqui do ponto B, o x é negativo, certo? Porque aqui, só um exemplo, né? Vocês estão vendo aqui, eu coloquei aqui é menos 3, beleza? Um exemplo. E o valor de y também é negativo. Se vocês perceberem, ó, o valor de y, ele vai ser positivo, certo? Ó, positivo porque está acima da linha, certo? Ó, para você saber se x é positivo ou negativo, você olha assim. Se ele estiver à esquerda, x é negativo. Se ele estiver à direita, x é positivo. Se ele estiver acima do eixo aqui, acima, ele é positivo. Se ele estiver abaixo, ele é negativo. Então, perceba que ele está à esquerda, então x é negativo. E está para cima. Então, se ele está para cima, y é positivo. Então, pessoal, a letra A está incorreta. Por quê? Porque não é estritamente negativo. X é negativo e y é positivo. Para ser estritamente negativo, tanto o y quanto o x, ele tem que ser negativo, beleza? Vamos agora para então não marca a letra A, vamos para a letra B. A letra B diz assim, ó, as coordenadas do ponto A são positivas. Então, ponto A. Se vocês analisarem aqui, ó, ponto A, o x ele é negativo. Certo? Ó, x é negativo. Então, isso aqui já mata a questão, já não é a letra B. Por quê? Vocês analisaram, ó, x é negativo. Estão vendo aqui? E y também é negativo. De uma forma mais prática, ó, o par ordenado vai ficar assim, ó. No primeiro quadrante, x é positivo e y é positivo, ok? No primeiro quadrante. No segundo quadrante, x é negativo e y é positivo, beleza? No terceiro quadrante, x é negativo e y também é negativo, certo? No quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Então é isso que ocorre, certo? No primeiro quadrante, positivo e positivo. No segundo, negativo e positivo. No terceiro quadrante, negativo e negativo. No quarto quadrante, nós temos positivo e negativo. Então é isso que ocorre. Então já não é a letra B. O que é que diz a letra C? Os dois pontos possuem coordenadas estritamente negativas. Então, se a gente analisar, ó, as coordenadas de B vai ser estritamente negativa? Não, porque menos aqui nós temos x é negativo e y é positivo. E as coordenadas do ponto A é estritamente negativa? Somente a do ponto A, certo? Por quê? Porque x é negativo e y também é negativo. Nesse caso aí, pessoal, seria a resposta a letra D. Então, quarta questão, resposta letra D. Beleza? Então, marquem aí a letra D. Vamos aqui para a próxima, quinta questão. Vamos lá, quinta questão, pessoal, é assim. Sabendo que os pares ordenados, eu vou colocar aqui, ó. Par ordenado eu vou chamar assim de A e B, certo? Não, eu já chamei de A e B, eu vou chamar de C e D. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de C e esse ponto aqui de D, beleza? C e D. Então, o que é que diz aí, ó? Sabendo que os pares ordenados, vou colocar aqui, ó, C é x mais 2 e 4y menos 1. Vou colocar aqui 4y menos 1. E o ponto D, é 7x e 2y
igual a menos 2y menos 1. Ou mais 1, perdão. Então vamos lá, pessoal. Aqui diz o seguinte: sabendo que esse ponto aqui e esse ponto são iguais, certo? Podemos afirmar que o produto x vezes y. Então ele quer aqui, pessoal, ó, x vezes y. Então preste atenção, ó. A gente tem que descobrir quem é o valor de x, quem é o valor de y, certo? Quem é x e quem é y. Ele quer saber aqui o produto. Quer saber essa multiplicação. Então vamos lá, vamos guardar isso aqui no bolso, certo? Vamos usar aqui, isso aqui somente lá no final. Beleza? Deixa eu até separar aqui. Guarda no bolso, beleza? Guarda no bolso, isso aqui. Vamos relembrar aqui desse mesmo conceito aqui. Na questão afirma que esses dois pontos são iguais. Então o que é que deve acontecer para que os dois pontos sejam iguais? Para que C seja igual a D, o que é que deve acontecer? Ó, uma relação recíproca, certo? Assim, uma flechinha por dois lados. O que é que deve acontecer? O x de C tem que ser igual ao x de D. E o y de C tem que ser igual ao y de D. Beleza? Isso é o que deve acontecer. Certo? Então nós temos que lembrar desse conceito aqui. Sempre lembre desse conceito. Certo? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos descobrir x. Como? Igualando o x de C com o x de D. Certo? Então tem assim, ó. X de C é igual, vai ser igual a x mais 2, certo? E o x de D é 7x. Eu vou igualar essas duas contas, essa de cima com a de baixo. Então vai ficar assim, ó. Na verdade, pessoal, nem precisa copiar esse. Como eu, sem querer, eu errei, eu digo, não, vou copiar logo. Então vocês já podem fazer logo isso aqui direto, ó. X de C é x mais 2. Isso é igual ao x de D. Quem é o x de D? X de D, pessoal, é 7x. Beleza? Aí vamos lá. Ó, organizando aqui, pessoal, nós temos que... Eu vou fazer o seguinte, vou passar isso aqui para cá. Tem um aqui, ó. X menos 7x é igual a menos 2. Ok? X menos 7x dá menos 6x. Menos 6x é igual a menos 2. Beleza? Fazendo aqui agora, pessoal, artifício de cálculo, certo? Porque esse x está negativo. Então, vou ter aqui, pessoal, ó, 6x é igual a 2. Lembrando que o artifício de cálculo, ele muda todo o sinal da equação. Beleza? Então, nós temos aqui, pessoal, que x é igual a 2 sobre 6. Eu posso simplificar? Posso simplificar isso aqui por 2. Então, eu tenho aqui, pessoal, que x é igual a 1 sobre 3. Beleza? Esse é o valor de x. Vamos agora para o valor de y, certo? Quem é o valor de y? Então, vamos aqui. Pegando agora o valor de y, eu vou pegar o y de C e o y de D. Quem é o y de C? 4y menos 1. Então, deixa eu só dividir aqui. Então, vou fazer aqui, ó. 4y menos 1, ele tem que ser igual ao y de D, que é 2x mais 1. Ou, 2x mais 1 lá vai, pessoal, 2y. Né? Aí eu copiei aqui 2x mais 1. 2y mais 1. Então, vamos resolver essa equação aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó. 4y menos 2y é igual a 4y menos 2y é igual a 1 mais 1. Certo? Passei isso aqui subtraindo. Ou somando, né? Tá subtraindo para somando. Então, a gente vai fazer assim agora, ó. Esse menos esse dá 2y. 2y é igual a 2. Y é igual a 2 sobre 2. Certo? E y é igual a 1.
Então nós temos x igual a 1/3 e y igual a 1. Só que a questão quer saber isso? Não. A questão quer saber isso aqui. Agora vamos retirar isso aqui do bolso. Ele quer saber x vezes y. Então nós temos aqui, pessoal, x vezes y é igual a... Aí vamos lá, quem é x? X é 1/3. Então vou multiplicar aqui, ó. 1/3 vezes... Quem é esse valorzinho aqui? Esse valorzinho aqui é 1. Y é 1. Então eu tenho isso aqui. X vezes y é igual a 1/3 vezes 1. 1/3 vezes 1. Então como é que eu multiplico fração pelo número inteiro? A gente transforma o número inteiro em fração. Como é que transforma em fração? Colocando só 1 embaixo. E aí multiplico o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 1 é 1. Então vai ficar assim, pessoal. X vezes y é igual a 1 vezes 1 é 1, certo? E 3 vezes 1 é 3. Aí vamos lá, pessoal. É igual a 1/3, beleza. Mas 1/3, quanto é 1/3? Se eu dividir 1 para 3, pessoal, 1 para 3, eu vou ter aqui 0,333 e assim por diante, certo? Então vamos analisar lá. Lá pede pra gente assinalar alguma coisa. Então vamos aqui. Vamos assinalar qual? Letra A. X vezes y. X vezes y é um número inteiro? Não, isso aqui não é um número inteiro. É um número decimal. Então já não é. É um número irracional? Pessoal, isso aqui é o quê? É uma dízima periódica. Nós vimos que dízima periódica não é um número irracional, né? Então vamos lá. Letra C. É um número natural? Não. Certo? Porque isso aqui é um número decimal. É um número fracionário? Se vocês perceberem aqui, ó, eu tenho essas duas formas. Essa forma e tenho essa forma. Então, isso aqui é uma fração? É uma fração. Então, nesse caso, a gente vai marcar a letra. A quinta questão, a resposta é a letra D. Beleza? Então, pessoal, vai ficar para atividade dessa semana. A atividade dessa semana nada mais é do que vocês corrigirem essa atividade. Beleza? Então, a aula de hoje, ou a atividade de hoje, é vocês corrigirem essa atividade. Ah, professor, mas o meu tá certo. Se o seu tá certo, reenvie novamente. Beleza? Então, vocês têm até semana que vem para poder enviar essa correção. Beleza? Então, valeu, pessoal. Até uma próxima aula. Lembrando que na próxima aula, pessoal, vou falar para vocês. Já vão dando uma olhadinha aqui, introdução ao conceito de funções, de função, que a gente vai ver essa parte aqui, até onde tem máquina de função, beleza? Da página 65 até a página 67, ok? Então, é só isso, pessoal, e valeu. Pessoal, não esqueçam de se inscrever aí no canal, porque eu tô pretendendo fazer futuramente lives com vocês. Então, se vocês não se inscreverem, eu não vou poder fazer live, certo? Mas, no mais, é só isso mesmo, ok? Pessoal, sim, outra coisa, eu tô estudando aí a possibilidade de a gente poder fazer prova, certo? Então, fique ligado, porque quando tiver prova, eu já vou avisar. Então, até mais, pessoal. Valeu, um abraço.